Pai Santo, Pai querido, graças nós te damos por esta noite, por mais uma oportunidade, estarmos aqui na tua casa, podermos orar ao Senhor, cantar ao Senhor, bendizer o teu nome. Recebe o louvor, recebe a adoração, ouve tudo os céus, cada clamor, cada oração, suba até vós, cada louvor, como incenso agradável às tuas narinas, ó Pai. E nós renderemos sempre a Ti a glória, a honra, o poder e o louvor para sempre. Amém. Se da vida vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes ao teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Se divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Amém, shalom, paz do Senhor, Deus te abençoe. Gostaria que você tomasse sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, e nós vamos ler
apenas um versículo, que é o versículo de número 41. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, somente 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pai, em nome de Jesus, eu tomo autoridade agora sobre todo espírito maligno das trevas, todo enviado, intruso, camuflado, escondido, repreendo e proíbo de interferir, de agir, de se manifestar, de roubar a bênção, de interferir nesse momento de oração, de meditação na palavra de Deus. Nos cobrimos com o sangue do Senhor Jesus Cristo para nos proteger e tomamos sobre nós toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, e calçamos as sandálias da preparação do Evangelho da paz, contra toda hoste maligna, em nome de Jesus, amém. Diga glória a Deus. Eu quero olhar com carinho para esse versículo nessa noite com você, que me chama a atenção de imediato que vigiar vem antes de orar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Significa que é mais importante, é tanto mais importante vigiar do que orar. Não adianta eu orar, se eu não vigiar. Seria como um time de futebol que está jogando contra outro, e o meu time tivesse um ataque bom, atacantes velozes, que fazem muitos gols, mas com uma defesa fraca, com uma defesa ruim. O que o adversário faria? O adversário então se trancaria na defesa e contra-atacaria na minha defesa, que é fraca. Não adiantaria marcar muitos gols com a defesa fraca. Amados, o diabo conhece essa verdade. Ele conhece a palavra de Deus. Ele sabe muito bem que o espírito do crente está pronto, mas a carne não muda. A carne não se converte. Por isso, ele vai sempre contra-atacar pela carne do crente, porque ele conhece essa verdade. O apóstolo Paulo nos diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no verso 17, que todo aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Ou seja, todo aquele que aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o seu espírito foi recriado por Deus. Eu não disse reformado, eu disse recriado. Deus recriou o nosso espírito. Diga graças a Deus. Mas o crente agora com um espírito novo recriado, ele tem um problema. Porque a sua carne não converte. A sua carne não muda. É exatamente o que o Senhor Jesus está dizendo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o diabo vai sempre tentar atacar a carne, porque quando ele alcança vitória na carne,
ele destrói duas coisas fundamentais no crente. E a primeira delas é aquela profunda certeza de uma segurança em Cristo Jesus. Não é isso que nós sentimos? Nós nos sentimos seguros no Senhor Jesus, protegidos, guardados pelo Senhor Jesus. E quando ele ataca na carne, ele consegue destruir essa segurança que nós temos em Cristo Jesus. E a segunda coisa que ele destrói é aquela profunda sensação de paz interior. Nós temos essa paz bendita do Senhor Jesus, e só o Senhor Jesus pode nos dar essa segurança, só o Senhor Jesus pode nos dar essa paz maravilhosa, que a Bíblia diz que é uma paz que excede todo e qualquer entendimento humano. Por isso ele sempre vai tentar atacar-nos pela carne, porque ele conhece essa verdade e ele não mede esforços para tentar encobrir as verdades bíblicas do cristão. Por exemplo, o apóstolo Paulo nos diz na sua carta a Tito, no capítulo 2, no verso 14, o qual se deu a si mesmo, ele está falando de Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Nós usamos muito essa palavra remir. Remir significa obter de novo, resgatar. Então ele, Cristo Jesus, se deu a si mesmo, ele não foi assassinado, ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir, para nos ter novamente, para nos resgatar de toda a iniquidade e nos purificar para si, um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, quando o diabo disse para você que você não é ninguém, ele mentiu para você. A Bíblia está dizendo que o Senhor Jesus se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo seu, um povo especial, um povo zeloso de boas obras. Diga: eu sou o povo de Jesus, eu sou um povo especial, zeloso de boas obras. Aleluia. Também o apóstolo o apóstolo Pedro nos diz em sua primeira carta, no capítulo 2 e no verso 9: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando o diabo disse para você que para Deus tanto faz você estar vivo quanto morto, ele mentiu para você. A palavra está dizendo, 1 de Pedro 2,9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Amém. Amados, o Senhor Jesus já nos deu a sua justiça. Falta o nosso posicionamento. E o nosso posicionamento é um problema nosso. Sou eu e você quem temos que assumir. E aquilo que nós temos que fazer, Deus não faz. Ele já nos deu a sua justiça, mas nós temos que tomar posicionamento. E a última coisa que o diabo deseja
é que o crente saiba dessas verdades, é que o cristão tome conhecimento dessas verdades. E essa guerra é um produto daquele que é o inimigo, o adversário. Essa guerra é um produto do ataque de Satanás contra a nossa carne, que é fraca. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Não podemos baixar a guarda. Você não pode baixar as armas de jeito nenhum. E o que fazer então? Nós temos então que superar esses ataques do diabo na carne para preservarmos a salvação. Eu preciso resistir, eu preciso combater esses ataques do diabo na carne e guardar a minha salvação, proteger a salvação. Eu não estou falando de perfeição, até porque perfeição é uma coisa que não existe no ser humano. Perfeição só em Jesus Cristo. Só o Senhor é santo. Só o Senhor é perfeito. Não há um homem justo sequer sobre a terra. Não há um sequer que faça o bem e que nunca peque. O apóstolo Pedro tinha suas debilidades. O apóstolo Paulo tinha debilidades. João tinha debilidade. Tiago tinha debilidades. Todos nós temos nossas debilidades. E olha que eles eram coluna da igreja, mas tinham debilidades. Uma pergunta: você acha que Jesus Cristo foi unanimidade? De jeito nenhum. Apesar de perfeito, ele não foi unanimidade. Perfeição só em Cristo Jesus. Ele foi acusado de expulsar demônios pelo maioral dos demônios. Imagina que coisa mais absurda, mais sem lógica. Ele foi acusado de expulsar demônios pelo maioral dos demônios. Em livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15 e no verso 36, nós encontramos uma contenda entre Paulo e Barnabé. O apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé estão se preparando para uma viagem, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E Barnabé queria levar junto o seu primo Marcos. Mas Paulo achava que Marcos não deveria acompanhá-los na viagem. E diz o verso 39 de Atos 15, que houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Os apóstolos de Jesus. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé tomou consigo Marcos e foi para Chipre, para a ilha de Chipre. Paulo tomou consigo a Silas e foram para Síria e para Cilícia. Você pensava que entre os apóstolos de Jesus era só abraços e beijos? Há um outro episódio de demonstração das debilidades também dos apóstolos no Evangelho de Lucas. Eu até gostaria de ler 6 versículos para mostrar para você. Em Lucas, no capítulo 9, do verso 51 ao 56.
Lucas, capítulo 9, do 51 ao 56. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Note, o Senhor Jesus está indo para Jerusalém. Ele envia os discípulos à frente. Eles entram numa aldeia de samaritanos para pedir uma pousada para Jesus, mas eles negaram. João e Tiago então chegam para Jesus e dizem: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu e os consuma de uma vez? Senhor, vamos mandar um raio na cabeça deles? Mas ouça bem o que o Senhor Jesus respondeu a João e Tiago no verso 55. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Isso mostra muito claramente as debilidades dos servos de Jesus, dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. Amados, esquece a palavra perfeição. Não existe, a não ser em Cristo Jesus. O Senhor Jesus diz em Lucas, no capítulo 6 e no verso 26, ai de vós, quando todos elogiarem a vocês. Então não queira ser elogiado, não é uma boa, não queira ser elogiado. Ai de vós, quando todos elogiarem vocês. Então todo crente em Jesus, ele tem que estar preparado para ser rejeitado. Tem que estar preparado para ser injuriado. Tem que estar preparado para ser expulso. Tem que estar preparado para ser odiado. Todos nós somos servos de Deus, que estamos aqui lutando para alcançar o prêmio da soberana vocação pelo qual nós fomos chamados. Eu e você fomos chamados a esse prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos estamos no mesmo nível como servos de Deus, lutando para alcançar esse prêmio maravilhoso que Deus prometeu para cada um daqueles que o amam. Diga graças a Deus. Ok, então nós optamos por isso, em guardar a nossa salvação, proteger a nossa salvação, mas temos ainda um problema. Mesmo tendo nós decidido por isso, optado por guardar a salvação, proteger a salvação, ainda permitimos que o diabo ponha uma barreira naquilo em que faremos ou não faremos para Deus. E quando nós permitimos que o diabo ponha uma barreira naquilo que faremos ou não para Deus, consequentemente,
Ele põe uma barreira também naquilo que receberemos ou não de Deus. E eu quero dar um exemplo bíblico para vocês. Daniel, o profeta Daniel, estava orando a Deus por discernimento, buscando discernimento de Deus. E um príncipe do inferno se levantou e emperrou a bênção de Daniel por 21 dias. Amados, essas pelejas, elas acontecem para contrariar a vida do crente, na sua vida com a família. Essas pelejas acontecem para contrariar a vida do crente no seu trabalho. Essas pelejas vêm para contrariar a vida do crente na sua participação na igreja. Sempre que se começa a orar, deve se preparar, porque vai se levantar um Satanás do inferno. Sempre que se faz um voto a Deus, que se faz um propósito a Deus, é preciso se preparar, porque vem peleja. Você poderia me perguntar, mas pastor, tudo já não está determinado por Deus? Sim, mas nós precisamos nos posicionar em oração. Tudo já está determinado por Deus, mas precisamos assumir a nossa posição, o nosso lugar em oração. Por quê? Porque uma oração feita por um justo tem muito poder. Amém. É a Bíblia que diz, em Tiago capítulo 5, verso 16: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então precisamos tomar o nosso lugar em oração. São muitas as ferramentas que Satanás se utiliza, muitas armas que ele usa para travar uma bênção que foi pedida a Deus em oração. Ele usa de muitas estratégias para emperrar uma bênção. Amados, o povo de Israel teve que lutar contra os povos que estavam habitando em Canaã. Canaã não era a terra prometida? Sim, mas eles tiveram que lutar e expulsar aqueles inimigos de lá. Sara, a mulher de Abraão, era estéril. Mas eles tinham uma promessa de Deus. Em Gênesis, no capítulo 12, no verso 1, a Bíblia diz: de ti farei uma grande nação. Essa era a promessa de Deus para Abraão. Abraão, de ti farei uma grande nação. Ainda em Gênesis, no capítulo 15, no verso 5, diz assim: será assim a tua posteridade, numerosa como as estrelas. Então, tinha essa palavra de Deus, essa promessa de Deus sobre a vida de Abraão e Sara, mas Sara era estéril. E por uma intervenção poderosa de Deus, ela veio a gerar o filho Isaque. Ainda que no apagar das luzes, mas a promessa de Deus se cumpriu. Rebeca, a nora de Sara, era estéril. Ela se casou com Isaque, o filho de Abraão e Sara. E ela também era estéril.
E somente com uma oração insistente de Isaac, então Rebeca gerou filhos. Raquel, nora de Rebeca, também era estéril, casada com Jacó. E nós vemos em Gênesis a luta de Raquel, a sua própria luta em oração, para que pudesse gerar filhos. O que é que nós percebemos ali? É que havia um espírito familiar de esterilidade na família. Ora, todo mundo era estéril. Sara, estéril. A nora, Rebeca, estéril. A nora de Rebeca, Raquel, estéril. Então, está muito claro que havia um espírito familiar, um demônio de esterilidade na família, porque o diabo queria a qualquer custo impedir que a promessa de Deus se cumprisse. A palavra de Deus, que de ti farei uma grande nação. Ele queria impedir de qualquer maneira. Amados, você não precisa fazer uma batalha com Deus em oração. Não é com Deus a batalha. A nossa batalha em oração é contra as correntes malignas das trevas, do inferno, que precisam ser arrebentadas, e é pelo poder da oração. Diga glória a Deus. Uma tática bem comum de Satanás, muito usada por ele, é a de atormentar a mente de uma pessoa com condenações dentro daquela área em que a pessoa tem as debilidades. Essa é uma estratégia muito usada por ele. Atormentar a mente da pessoa com condenação, até que ele consegue construir uma fortaleza nos pensamentos da pessoa, a ponto de a pessoa se sentir indigna, se sentir sem valor algum, e achar que Deus não ouve mais as suas orações. Embora a pessoa saiba que Deus é o Deus Todo-Poderoso, embora a pessoa saiba que Deus é o Deus do impossível, mas Satanás construiu na mente dela uma fortaleza de que Deus não ouve, de que não adianta ela orar, que ela não tem valor nenhum, que ela é indigna da presença de Deus. Amados, a pessoa acaba sendo convencida pelo diabo, na sua mente, de que para Deus ela não tem jeito, não adianta ela orar mais. Você sabia que para cada um dos nossos problemas, Deus tem uma saída? Amém? Você sabia que para cada um dos nossos problemas, nós encontramos em Deus uma resposta, uma saída, uma solução? Eu vou ler um versículo de 2 aos Coríntios, capítulo 10, verso 4, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Somos nós quem temos que anular os sofismas. Pastor, o que é um sofisma? Sofisma é um sistema de pensamentos que vem
para distorcer a verdade. Sofisma é um conselho capcioso, digamos assim. E somos nós quem temos que destruir. É o que a Bíblia está dizendo em 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Quais as armas? Quais são as nossas armas? A arma da oração, do jejum, a arma da proclamação da palavra de Deus, a arma da autoridade para expulsar demônios, são as nossas armas, para destruir as fortalezas da mente. As fortalezas são espirituais, armas para combater toda oposição demoníaca, toda armadilha, toda corrente, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, falsa sabedoria, os enganos, argumentos enganosos, argumentos distorcidos para tentar nos levar ao erro, para tentar nos levar à prática do pecado. A Bíblia diz que Deus chamou uns para profeta. Então existem os profetas verdadeiros, chamados por Deus. Claro que existem muitos falsos profetas, nós falamos muito deles, precisamos tomar todo cuidado com eles, mas não vamos anular o verdadeiro por causa do falso. Amém? A Bíblia diz que Deus chamou uns para profeta. A Bíblia nos exorta em relação à sabedoria do mundo, que não tem nada a ver com a sabedoria especial, espiritual, manifestada na cruz do Senhor Jesus, lá no Calvário. Glória a Deus. Então diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 10 e no verso 5: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Levando nós cativos todos os nossos pensamentos à obediência de Cristo Jesus. Se é todo pensamento, não são alguns, são todos os pensamentos. É a pessoa inteira, a obediência de Cristo Jesus. São as nossas próprias ideias, são as nossas próprias motivações, são os nossos próprios desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos alvos. Tudo deve ser levado cativo à obediência de Cristo Jesus, porque tudo pertence a Ele. E como Ele diz em João capítulo 15, verso 5: sem mim nada podeis fazer. Amém? Sem mim nada podeis fazer. Eu te convido a um momento de oração. Eu te convido a tomar posição contra toda hoste maligna, contra toda influência demoníaca, contra toda força contrária, que tenta te enredar com sofismas, com conselhos capciosos, toda corrente, toda armadilha desse sistema
de pensamento que vem das trevas para distorcer a verdade, para enganar você, para iludir você, para levar você a tropeçar e a viver uma vida de pecados. Eu te convido a tomar posição em Deus. Coloquemo-nos de pé e vamos orar com toda a fé do nosso coração, com confiança em Deus, porque o Senhor Jesus está aqui. Amém? Ele é o teu Senhor, e em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Diga graças a Deus. Você é isso aqui que a Bíblia diz que você é: povo santo de Deus, povo separado, povo especial, escolhido por Deus, separado por Deus. Louvado seja Deus, Pai, em nome de Jesus. Como povo do Senhor, como servo do Senhor, como um filho do Senhor, eu tomo posição agora contra toda a força do mal. Pai, em nome de Jesus, eu tomo autoridade agora contra todo o poder das trevas, que se levanta com todo sofisma, com pensamentos capciosos, com mentiras, tentando me enredar, tentando me levar a uma vida de pecado, de afastamento de Deus, da presença do Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti, do Teu trono de graça, com ousadia, Pai. Ó Deus, com confiança, e me apresento a Ti, e apresento a Ti cada um dos meus irmãos que estão orando comigo agora. Em nome de Jesus, cada uma das minhas irmãs que estão orando comigo agora, nos colocamos diante de Ti, Pai, fechando toda a brecha, apagando todas as velas, cancelando todas as rezas, todo mal feito, toda maldição, toda praga, toda palavra de peso, toda palavra negativa, toda obra maligna, todo trabalho de feitiçaria, de macumbaria, nós cancelamos agora em nome do Senhor Jesus, declarando que contra nós não vale encantamento. Declare isso contra a minha vida não vale encantamento, e tudo aquilo que veio por um caminho, volta por 7 caminhos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, a Tua palavra diz que tudo quanto ligarmos na terra será ligado nos céus, e o que desligarmos na terra será desligado nos céus. Nós cancelamos toda obra maligna, toda influência maligna, toda contaminação espiritual. Nós nos desfazemos agora, eu me desfaço de todo mal, de toda corrente no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, e me consagro inteiramente, totalmente a Cristo Jesus, todo o meu ser. E em Cristo Jesus sou mais que vencedor, porque Ele pagou o preço do meu pecado na cruz do Calvário. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu me cubro agora com o sangue de Jesus Cristo para me proteger, e tomo sobre mim toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, que protege a minha mente, os meus pensamentos, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da paz, e declaro: em Cristo Jesus, sou mais que vencedor, pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus me cura, o sangue de Jesus me salva, o sangue de Jesus me liberta, o sangue de Jesus é a base da minha vitória, graças a Deus. Fale com o Senhor agora, espontaneamente, louve a Ele de todo o teu coração. Senhor Jesus, eu te louvo por esse momento de oração, de fé, de comunhão com os meus irmãos, na Tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, está escrito em Tua palavra que Jesus veio buscar e salvar o perdido, e o Senhor deseja que todos os homens cheguem à salvação. Muito obrigado, cheguem ao pleno conhecimento da verdade divina,
Por isso, Senhor, eu te louvo por essa palavra, por essa manifestação gloriosa da tua santa presença, por essa libertação maravilhosa, pela expressão da tua glória que se manifesta em nós, apesar de sermos fracos e pecadores, mas o Senhor veio para os fracos, para os pecadores. Por isso te adoramos em espírito e em verdade. Diga graças a Deus. Amém. Pai, nós oramos também por aqueles que estão distantes, nós abençoamos aqueles que estão passando por enfermidades, pedindo a tua cura, a restauração completa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos pelos dizimistas fiéis e ofertantes fiéis, que têm abençoado, Pai, a obra do Senhor, não deixando faltar nada na casa do Senhor. Muito obrigado, Deus. Consagramos a Ti, Senhor, a nossa casa, a nossa família, cada um dos nossos entes queridos, e profetizamos a salvação de todos eles, porque o plano do Senhor é salvar toda a casa, toda a família. Quando o Senhor levanta um de uma família, é porque o Senhor quer levantar toda a família, e nós abençoamos a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê o shalom, a paz. Deus abençoe.